rio primitivo no coração da África, existe a lenda de uma criatura chamada Mekele Mabombe. Como o monstro do Lago Ness, a criatura é enorme e misteriosa. Porém, não é uma serpente do mar. Esse monstro não é uma ilusão. É um dinossauro. Os exploradores se aventuraram à África, o continente obscuro, em busca dessa fera impalpável. Quando os dinossauros dominavam a Terra Esquecida. A África, há mais de 200 milhões de anos. Num vasto deserto ressequido pelo sol, um minúsculo oásis dá abrigo a uma horda de criaturas pré-históricas. Aqui, os insetos dominam. Através do olhar de uma libélula, o mundo é gigantesco. Os únicos residentes permanentes, anfíbios primitivos e rãs, se reúnem numa poça, a única água disponível por centenas de quilômetros. A maior parte do tempo ela é um refúgio, porém, vez por outra, o terror ataca. Hoje esse refúgio, há muito esquecido, desapareceu, devorado pelas intempéries. Espraiado em 550 quilômetros quadrados, esse vasto deserto é hoje conhecido como a Bacia Karoo, na África do Sul. Aqui, em 1854, os paleontólogos descobriram o primeiro dinossauro a ser encontrado ao sul do Equador. Foi também um dos mais antigos dinossauros a viver sobre a Terra. Denominado Massospondylus, os cientistas divergem sobre a data em que teria existido. As opiniões variam de 220 a 200 milhões de anos na fronteira entre o período Triássico e o período Jurássico. Com 4,5 metros de comprimento, esse herbívoro ficava de pé nas patas traseiras para se alimentar nas árvores, usando a cauda para obter equilíbrio. Embora primordialmente descoberto na Bacia Karoo, o Massospondylus não seria apenas um animal da África. Na época da sua existência, o mundo era diferente. Se você fosse um dinossauro na época primitiva, no Triássico, na África, você poderia andar até a América do Sul, caminhar até o Novo México, andar até a Escócia, atravessar a Rússia e descer até a Índia. Tudo era um só lugar. No início do Triássico, há 245 milhões de anos, a Terra era composta metade por água e a outra metade por terra. Todos os continentes estavam reunidos numa única massa de terra denominada Pangeia. A África ficava no meio, logo abaixo do Equador. Porque a maioria dos continentes estava concentrada, o clima era muito quente e muito úmido. A África do Sul era um deserto. Um vento tórrido soprava constantemente através de um infindável mar de areia, apagando qualquer sinal de vida. Aqui um dinossauro não deixaria pegadas e o deserto oferecia pouco abrigo. Porém, como hoje, pequenos tufos de vegetação brotavam nos charcos ocasionais. Um paraíso primitivo no mundo desolado e inóspito ajudaria a esculpir o destino do Massospondylus.
Sendo um dinossauro nômade, o Massospondylus possuía condições adequadas para longas e árduas viagens através das longas vastidões do deserto. Como um camelo, ele armazenava água em seu corpo até chegar ao próximo oásis. Bem adaptado para esse meio ambiente, o Massospondylus era magro e compacto. Porém, possuía uma característica reveladora. Sua cabeça era bem pequena. Roger Smith, do Museu Cape Town, pensa que o dinossauro seria o projeto de um dos maiores animais terrestres que já existiu. Este é um crânio de um Massospondylus. É um pequeno e gracioso dinossauro, com grandes cavidades oculares e aqui uma fileira de pequenos dentes de herbívoros. E com toda a evolução, alguns deles se tornaram menores, outros deram origem aos grandes herbívoros, os saurópodes. Há 205 milhões de anos, a Terra se partiu e lava derretida jorrou de seu interior, sinalizando a chegada de uma nova era, o período Jurássico. Incapazes de se adaptar às modificações do período, o Massospondylus desaparecia rapidamente. Outro dinossauro tomava seu lugar nas planícies africanas. Porém, em tamanho, esse herbívoro era um monstro. Em 1907, um engenheiro alemão especializado em mineração, ao procurar por minerais no leste da África, se deparou com o inesperado. Amontoada num sítio denominado Tenda Guru, no que hoje em dia seria a Tanzânia, estaria a maior coleção de ossos de dinossauros que já surgira na África. A descoberta deu origem à maior expedição de qualquer tipo na história. A escavação se estendia por mais de 3 quilômetros quadrados e levou mais de 5 anos para ser realizada. Os alemães empregaram 170 trabalhadores nativos na primeira temporada. No quinto ano, o número havia aumentado para 500. Acompanhados por suas famílias, os trabalhadores em Tenda Guru acabaram por transformar o local numa verdadeira cidade, atingindo o surpreendente número de 900 pessoas ao todo. Quando a expedição terminou, 250 toneladas de fósseis haviam sido retirados. Numa fila interminável, os nativos, carregando 5.000 caixotes de ossos, serpenteavam pela selva numa árdua caminhada de 4 dias até a costa. Dali, os ossos eram embarcados para o Museu de Humboldt, em Berlim, na Alemanha. Mais de uma década mais tarde, os ossos revelariam um total de 9 espécies novas de dinossauros. Seus esqueletos causaram sensação quando foram exibidos pela primeira vez em 1920. Porém, um deles, em particular, deixou o mundo científico boquiaberto e hoje em dia ainda é objeto de fascínio para o paleontólogo Oliver Hauhaut. Esse dinossauro, quando foi encontrado, era o maior animal terrestre que o mundo já havia visto. Ainda hoje é o maior esqueleto completo de dinossauro já encontrado. Um dos mais altos, mais compridos e possivelmente um dos mais pesados dinossauros que já existiram na Terra, esse enorme saurópode herbívoro é denominado de lagarto de braço, Brachiosauro. Reforçado por suportes nos membros e apoiado sobre pernas semelhantes a vigas, o Brachiosauro lembrava uma gigantesca girafa. Ele existiu na África há 150 milhões de anos, no final do período Jurássico. O mundo em que vivia não era mais um deserto. O clima havia se modificado. Pela primeira vez, as plantas brotavam em dunas de areia alimentadas pela chegada e saída de estações. Na primavera, quando chovia, o Brachiosauro se alimentava das folhas que cresciam nas florestas com botões de coníferos e de discotiledôneas. Mas no verão, quando havia a seca, o alimento não era tão abundante.
Então, como é que o braquiossauro não apenas sobreviveu, mas se tornou abundante? Eles se tornaram abundantes porque esses animais enormes, com pescoço longo, podiam chegar até as copas das árvores e se alimentarem das últimas folhas deixadas no verão, ou, se fosse preciso, empurravam e derrubavam as árvores com seu enorme peso, rasgando seu tronco, como os elefantes fazem hoje em dia. Ser enorme, ser alto, ser muito forte, era uma necessidade adaptativa quando o verão era intenso. O braquiossauro dominou as planícies do Jurássico. Mas a África não era seu único local de pastagem. Em 1877, ossos de um outro braquiossauro foram escavados a 17.500 quilômetros a oeste de Tendaguru, no deserto do Colorado. Há 150 milhões de anos, o braquiossauro era o rei do mundo. Mas algo iria acontecer e faria com que seu império desmoronasse. O enorme supercontinente de Pangeia começou a se fragmentar. À medida que as massas territoriais ao longo do globo começaram a seguir em direções separadas, apareceram fendas nos oceanos Índico e Atlântico. Essas mudanças deram passagem ao período Cretáceo, há 140 milhões de anos. Durante o Cretáceo, a África se separou de todos os outros continentes. Se separou da Europa, da América do Norte, se separou na parte de cima da América do Sul e se tornou uma ilha de dinossauros, com suas características adaptativas próprias. Agora isolada, a África se tornaria a terra de uma estirpe de dinossauros que iria rivalizar com os mais estranhos e mais ferozes que o mundo já viu. Encaixada entre a Argélia e a Líbia, na costa norte da África, está o país árabe da Tunísia. Essas moradias, há muito abandonadas, se encontram precariamente presas na encosta íngreme do morro. Seus criadores não sabiam que essa terra primitiva fora um dia dominada por dinossauros que tinham gosto pelo bizarro. E por um animal em particular. Os dinossauros africanos durante o Cretáceo apresentavam animais inusitados. Um dinossauro que entrava no mar, matava os peixes e deles se alimentava. Uma combinação de Free Willy com o Tiranossauro Rex. Em 1998, uma equipe inglesa de caçadores de dinossauros da Universidade Inglesa de Bristol veio até aqui para encontrar esse impalpável animal. Eles viajaram durante 5 longos dias e noites e percorreram 6.400 quilômetros para chegar a esse local remoto. A cidade de Tataouine, situada na orla do deserto do Saara. Antes que sua jornada terminasse, eles iriam viajar para o desconhecido e voltariam no tempo. Em 1912, o paleontólogo alemão Gern Stromer liderou uma equipe ao deserto ocidental do Egito. Num local chamado de Oásis Barrariha, ele descobriu um esqueleto do que parecia ser um monstro. Ele o denominou espinossauro, significando lagarto com espinhos, em virtude da vela que teria mais de 1,5 metros de altura e se erguia de suas costas. Sendo um predador de 2 patas, possuía 16 metros de altura e pesava 2 toneladas. Porém, pouco mais é conhecido sobre esse gigante da África do Norte. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio sobre a Alemanha destruiu os poucos ossos conhecidos do espinossauro. Até hoje, ninguém mais descobriu outro. Mas a equipe da Universidade de Bristol se empenha em tal desafio. Estão vendo aquelas camadas de arenito ali? É lá que os ossos devem estar. Imagino que se todos aqueles canais tiverem ossos, um de vocês terá que voltar a pé para casa.
Embora o espinossauro tenha sido encontrado no Egito, fragmentos dele surgiram por todo o norte da África. Os espinossauros podem ter sido comuns, mas seus fósseis são difíceis de serem encontrados. Mesmo assim, o organizador da expedição, Mike Benton, permanece otimista. Eu vim para a Tunísia no ano passado. Nós fomos convidados pelos paleontólogos e geólogos da Tunísia. Eles nos levaram a vários sítios de dinossauros e esse foi o mais impressionante. Normalmente escavamos ossos com uma grande quantidade de esforço, mas aqui tropeçamos neles. Estão por toda parte. Milhares de ossos de uma vasta variedade de dinossauros se amontoam numa área de 16 quilômetros quadrados, uma quantidade jamais encontrada pela equipe. A quantidade de ossos nesse pequeno sítio é muito impressionante. Há uma grande variedade de ossos de um saurópode grande, um dinossauro herbívoro. Mas não são apenas os ossos que são preservados no local. O geólogo Clive Truman encontrou evidências de como o clima do deserto se modificou em 100 milhões de anos. Esse fóssil de tronco de árvore possui 3 anéis, e isso revela que o clima era sazonal, porque a árvore crescia mais na época úmida do ano do que na época seca. Se quisermos ter uma ideia de como era o local, diríamos que seria onde o Everglades da Flórida se encontra com o delta do Mississippi. Um viajante no tempo, voltando até o período Cretáceo, não reconheceria a Tunísia. Na primavera, o delta se tornava viçoso e verde, encharcado pelas chuvas. Um rio seguia seu caminho através de uma floresta de sempre verdes. Famintos por novos brotos para se alimentarem, bandos de dinossauros herbívoros convergiam para as margens do rio, enquanto os crocodilos se banhavam ao sol ou corriam para a água para obter uma refeição. Aqui, as tartarugas primitivas se misturavam a peixes encouraçados e tubarões de água doce com 1,30 m de comprimento. O antigo delta desapareceu há muito, mas o paleontólogo francês Henri Pifetot acha que os resquícios de um espinossauro ainda podem permanecer aqui. Esse é o tipo de espécime de espinossauro que foi encontrado recentemente. É um fragmento de mandíbula de Marrocos e apresenta 2 cavidades oculares. Desde que chegamos aqui na Tunísia, encontramos esse fóssil que é um fragmento de mandíbula e também apresenta 2 cavidades oculares. Um osso de mandíbula é um começo promissor, mas Henrique espera encontrar mais fragmentos do espinossauro. Et là, c'est un morceau de côte. Côte de la poitrine. Após um dia de escavação, a equipe descobre um fóssil que parece pequeno, mas suas implicações são imensas. Essa é a parte de uma costela, aqui. E vocês podem ver pelo corte que é absolutamente enorme. Então isso prova que estamos diante de um animal colossal. Porém, Dave Martial e Shamir Bouaziz, da Universidade de Sfax, na Tunísia, encontraram algo ainda mais revelador. Pode muito bem ser um dente de espinossauro. No dia seguinte, na base do acampamento, a equipe se dedica a explorar a característica mais bizarra do espinossauro, a larga vela em suas costas. O espinossauro possui costas impressionantes. Eu imagino que a função disso seria essencialmente sexual. Ela era cheia de vasos sanguíneos e podia ser usada para controlar a temperatura do corpo. Como radiador, o sangue passava por Ou ela. então, Passava ao por ela, contrário, isso. numa manhã fria, quando aquecia. É preciso lembrar que animais com velas viviam lado a lado com outros que não possuíam velas. A vela podia possuir uma cor forte para atrair um parceiro, ou agir como um painel de aquecimento solar para aquecê-lo, ou como um radiador para resfriá-lo. Ou talvez armazenasse gordura quando a comida estava escassa, como a corcova de um camelo.
saber mais, a equipe precisava encontrar mais. A descoberta de mais dentes de espinossauros nos sugere que as coisas estão começando a se encaixar. Alguns dos dentes que encontramos aqui se encaixam perfeitamente nessa mandíbula, e o interessante é que são diferentes daqueles dinossauros carnívoros. Eles não são feitos para cortar carne. Na verdade, são redondos e cônicos, e eles parecem mais dentes de crocodilos. Esses dentes perfurantes em forma de cone sugerem que, como os crocodilos, o espinossauro tinha uma preferência por presas aquáticas grandes. E pegar um peixe escorregadio com uma boca cheia de adagas era uma pesca fácil. O deserto do Saara é um vazio de 4.800.000 quilômetros quadrados. Uma terra de extremos, com sol tórrido, um calor escaldante e um terreno inóspito que faz com que mesmo os mais resistentes procurem abrigo. E apesar disso, em 1995, uma expedição cruza as planícies salgadas do sul do Marrocos para chegar a esse árido deserto. Paul Sereno, um paleontólogo da Universidade de Chicago, já esteve antes aqui. Nós vamos ao Saara porque é um lugar fantástico onde podemos andar sobre um chão que jamais foi pisado por outra equipe, que é rico em fósseis e pronto para nos revelar um mundo de dinossauros que se separaram e que se desenvolveram numa espécie própria. Paul levou quase um ano para organizar sua jornada e 4 semanas para finalmente chegar ao local. E como outros anteriores a ele também está atrás do espinossauro. Com uma equipe de pesquisa geológica do sul do Marrocos, a equipe chega à sua primeira estação de parada, um local chamado Anoual, nas Montanhas Atlas. O sopé das Montanhas Atlas possui cerca de 100 milhões de anos. Então, o membro da equipe, Hans Larsen e Paul Sereno, examinam os sedimentos para ver se há algum dinossauro enterrado ali. Uma das maneiras de se dizer com que espécie de sedimento estamos lidando é provar e mastigar. Apenas com 1 ou 2 mordidas podemos determinar quanto de pedregulho há no sedimento. Está um pouco cheio de pedras. Não muito. Mas mesmo assim ele está presente. Só um pouquinho. O sedimento revela se esse local um dia foi uma floresta, um leito de rio ou um deserto. O solo está cheio de gesso, um mineral originário de lagos salgados. Quando a água seca, o gesso permanece. Descendo a montanha, tem um com quase 1 metro de espessura e é o maior gesso que já encontrei na vida. Há 100 milhões de anos, todos os lagos e pântanos por quilômetros de extensão deviam ser salgados e não apropriados para se beber. Para um dinossauro, esse local não era apropriado. As chances da equipe encontrar algum fóssil aqui são nulas. Em seguida, eles resolvem ir para uma região ao sul de Marrocos, chamada Kemkem. Perto da fronteira da Argélia, as temperaturas chegam aos 54 graus. O sol é alto e a umidade é baixa. A vida é parca com o calor. Sem se abalar com as adversas condições, a equipe varre o deserto por 40 dias e 40 noites. Quando estavam prestes a desistir, sua sorte muda. Eu tinha acordado com o pé esquerdo. Uma das minhas botas tinha ficado encharcada. Então abrimos o caminhão e estava na hora de irmos à busca. Resolvi caminhar com uma bota e com uma sandália e falei pro Jeff: olha, encontro você no caminhão. Eu vou pelo caminho mais longo, porque é mais fácil para descer. Gabriele não voltou pro almoço no horário e ficamos muito preocupados. No caminho eu me deparei com um achado incrível e na hora eu não sabia disso. No local onde Gabriele Leon fez sua descoberta, a equipe encontrou um grupo de ossos. Um osso em especial chamou a atenção. Com uma altura de mais de 1 metro, parecia a ponta da vela de um espinossauro.
Finalmente, numa noite no acampamento, Sereno começou a juntar as peças. Eu peguei o primeiro fragmento e coloquei no lugar. À medida que as horas passavam, os meus olhos não acreditavam no que estava sendo montado diante de mim. Um especialista experiente na reconstrução de dinossauros, Sereno levou um choque. O osso não pertencia ao espinossauro. Era a escápula de um dinossauro totalmente novo. Ou o batizou de Deltadromeus, significando corredor do delta. Um predador de 11 metros e meio com braços curtos e pernas longas, equipado para correr mais que suas presas em alta velocidade. O Deltadromeus viveu há 70 milhões de anos durante o final do Cretáceo, quando o árido deserto de Marrocos era um paraíso semitropical. Aqui a floresta pulsava repleta de vida, enquanto altas árvores se enfileiravam às margens do rio, atraindo bandos de famintos herbívoros. E onde há caça, o perigo ronda por toda parte. Parece que o Deltadromeus não era o único carnívoro que caçava por aqui. Por toda parte onde Sereno e sua equipe estiveram, surgiram dentes gigantescos semelhantes a de tubarões. Em algum lugar, um assassino desconhecido jazia à espera da equipe. Procurar ossaturas no Saara é como procurar agulha num palheiro do tamanho da América do Norte. Após 8 semanas no deserto, a equipe estava exausta. A viagem havia sido dura, porém compensadora. E ainda não havia terminado. Nós ainda tínhamos uns 2 dias no campo. Nos mudamos para uma das últimas áreas de busca. E dessa vez fui eu que tive sorte. Foi totalmente imprevisível. Eu vi uma região de afloramento. Eu fui até ela e vi diante de mim uma pilha de ossos. De fragmentos. Empoleirada precariamente na beira de um afloramento íngreme, a equipe começou a escavar a descoberta feita por acaso por Sereno. Olhem só para esses dentes. Eles são incríveis. 1, 2, 3. Esse dente é de substituição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não poderia ter mais do que 14. Temos uma mandíbula inteira. Sereno havia se deparado com o que se tornaram um dos mais importantes e aterrorizantes dinossauros que a África havia possuído. Encontrar é uma coisa. Levar meia tonelada de rocha para o caminhão é outra. Porém, o esforço valeu a pena. Em 1996, Paul Sereno introduziu ao mundo sua nova descoberta. Com 1,60 m de comprimento, seu crânio não era somente o maior, mas o mais completo já encontrado na África. Ele pertencia ao Carcharodontosauro, significando réptil de dentes afiados. Com 16 metros de tendões em 2 poderosas patas traseiras, ele era imbatível em aceleração e em velocidade. Sua arma de escolha era sua enorme mandíbula. O Carcharodontosauro estava bem à frente de seus concorrentes. Embora se parecesse com o tiranossauro, ele era único. A África demonstra como a evolução não produz e não pode continuar produzindo as mesmas formas quando são isoladas com o tempo. O Carcharodontosauro é um dinossauro africano grande, que atinge quase o mesmo tamanho do tiranossauro, porém de uma linhagem de dinossauros diferente. É um exemplo do isolamento na evolução. E esse isolamento iria se tornar absoluto à medida que os dinossauros da África se separam uns dos outros, assim como dos do resto do mundo.
Com o tempo, isso iria criar uma coleção de animais diferente de quaisquer outros do mundo. A vida dos dinossauros na África sempre foi ameaçada, cada um deles competindo para estar no topo da cadeia alimentar. Porque essa posição era bastante precária, cada mudança no ambiente, por mais sutil, poderia causar efeitos colossais. E houve uma modificação na África que foi enorme. Durante o final do Cretáceo, o nível do mar em todo o mundo subiu e, como resultado, a América do Norte se separou em duas partes. Isso também aconteceu na África. A África do Norte se separou da África do Sul, o que significou que os animais nesses locais foram separados um dos outros. As águas marinhas vieram inundando do leste para o oeste, dividindo o continente em duas partes. No mar, alguns animais migraram entre os dois oceanos, causando uma enorme mistura de espécies. Mas em terra, os dinossauros africanos separaram-se uns dos outros. Para o paleontólogo Billy de Clark, do Museu Grahamstown, na África do Sul, esse isolamento deu origem a um capítulo ainda mais fascinante na evolução dos dinossauros. Na região mais ao sul da África do Sul existe uma formação de 1.600 km² denominada Formação Kirkwood. Nela, as pedras preservam o registro de vida do período Cretáceo, há 135 milhões de anos. É claro que a vegetação era diferente. Não tínhamos naquela época as plantas viçosas com flores. Não tínhamos grandes árvores da espécie Cladrastes lutea. Aqui temos um fóssil de sua espécie. É uma rocha de 135 milhões de anos. E esse tipo de árvore ainda cresce na região sul da África. Isso revela que a África permaneceu estável ao longo desses milhões de anos até o presente. Na reserva de caça Chamuari, encontrar ossos de grandes dinossauros não é incomum. Mais uma descoberta feita aqui em 1997 nos revelou que a África não era apenas habitada por gigantes. No sul da África, nós temos pequenos dinossauros que são totalmente diferentes de tudo o que já vimos. Estamos começando a entender esses animais e há chances de que eles sejam tão estranhos e maravilhosos como os que encontramos na América do Norte. Nesse afloramento rochoso, Billy de Clark encontrou um animal que é único em termos de África. Foi aqui nesses sedimentos que recentemente encontramos um dinossauro importante aqui na África do Sul. É um dinossauro carnívoro pequeno que é novo para a ciência e muito bem preservado. Nós chamamos esse pequeno dinossauro de Kirk. Com seu nome dado em virtude da formação Kirkwood, onde foi descoberto, Kirk viveu há 135 milhões de anos. Um ágil predador de duas patas, mais ou menos do tamanho de uma galinha, ele se alimentava de pequenos lagartos e insetos. E seria insignificante comparado às pegadas de seus primos gigantescos. Na era dos titãs, a sobrevivência poderia ser difícil para um dinossauro do tamanho de Kirk. Porém, Billy de Clark pensa que ser o maior nem sempre é ser o melhor. Para Kirk, a vida no chão da floresta era um banquete. Kirk teria se aproveitado das fontes de alimentos disponíveis na época e enquanto preparávamos o espécime encontramos material de lagarto dentro dele. Ele se alimentava de forma oportunista. Podia comer carniça, devia estar satisfeito com a quantidade de alimentos, não precisava se tornar um dinossauro muito grande. Dois dinossauros de dois mundos diferentes presos em isolamento. Porque animais como Kirk eram tão pequenos enquanto outros como o Carcharodontosauro eram tão grandes permanece desconhecido. A ilha de Madagascar é a terra que o tempo esqueceu.
uma ilha de animais estranhos. Aqui o que é comum com frequência é excêntrico. Esses animais e plantas são provas vivas de que em isolamento tudo pode acontecer. As ilhas com frequência são refúgios, são parques de caça da natureza. Se quisermos voltar 30 milhões de anos para saber a respeito da história humana, devemos voltar à ilha de Madagascar, porque lá há macacos primitivos chamados lêmures que não existem mais em outros locais. Mas essa ilha serviu para isolar os lêmures de qualquer novo predador. Como os lêmures, a maioria dos animais que vivem em Madagascar não é encontrada em qualquer outro lugar do mundo. Em 1996, uma equipe de cientistas veio para cá esperando que há 75 milhões de anos, os dinossauros de Madagascar também fossem únicos. Junto com o líder da equipe, Dave Krause, da Universidade Estadual de Nova York, estão Kathy Forrester, uma especialista em aves pré-históricas, e o paleontólogo Scott Sampson. O que os atraiu a Madagascar foi sua história geológica singular. Antes de se tornar uma ilha, ela estava encaixada entre 3 continentes. Madagascar ficava junto com a África e ela se separou há cerca de 150 milhões de anos. Embora ainda estivesse, na época, unida à Índia, que por sua vez ainda estava unida à Antártica, que por sua vez estava unida à América do Sul. Mais tarde, no Cretáceo, 80 milhões de anos passados, a Índia se separou de Madagascar. Então, pela primeira vez, Madagascar ficou isolada e todos os animais e plantas da ilha também ficaram isolados. Hoje ela está a 480 quilômetros da costa sudoeste da África. Sendo a 4ª maior ilha do mundo, ela possui uma área maior do que os estados da Califórnia e de Washington juntos. A equipe está no canto noroeste da ilha, perto da cidade de Majunga. As chances de encontrar ossos de dinossauro são grandes. O terreno aqui se encontra repleto de fósseis. E Scott Sampson já fez uma descoberta. De alguma forma isso é muito bom, porque temos vários ossos juntos aparecendo na montanha. Há muito poucos ossos descendo a montanha, então isso significa que não chegamos tarde demais. Esse esqueleto provavelmente está no morro e não está na descida do morro. E como podem notar, não há muito pó sobre os ossos aqui, então podemos pegar nossas pás e picaretas e descobrir onde realmente há um dinossauro enterrado nessa montanha. Em pouco tempo, a equipe segue por vários sítios promissores e começa a descobrir ossos grandes. Mas esses 2 pequenos fragmentos encontrados por Kathy Forrester podem vir a ser o achado mais significativo do dia. Nós achamos que podemos ter a asa de uma ave, possivelmente a ave inteira, não temos certeza. Vamos levar isso para o laboratório e esperar para ver o que nos dizem. Fósseis de antigas aves são extremamente raros e quase não se tem notícias deles no hemisfério sul. O primeiro e o mais famoso foi descoberto no sul da Alemanha em 1861. Chamado Archaeopteryx, significando asa antiga, ele era metade dinossauro e metade ave. O exemplo mais antigo de um animal com asa de penas era um fóssil captado durante a evolução. Desde meados do último século, quando o primeiro Archaeopteryx foi descrito, ele vinha ocupando essa posição única de ser a mais antiga e a mais primitiva ave. Em anos mais recentes, houve uma série de descobertas, inclusive a que fizemos em Madagascar, que desafia a posição do Archaeopteryx. E agora estamos começando a lançar uma luz sobre essa área muito pouco conhecida, essa área tão importante da história evolutiva. Em 1998, Kathy Forrester finalmente conseguiu montar sua ave primitiva. Chamada de Haonavis, significando ave ameaçadora, ela viveu há 70 milhões de anos durante o fim do Cretáceo, sendo um pequeno predador do tamanho de um corvo, com uma longa cauda de réptil e um crânio provido de afiados dentes em serra. Descobrimos que possuía uma cauda bastante longa, o que é bem inusitado. Então preparamos as 2 patas e descobrimos na ponta da pata esquerda esse belo pé. No final do pé havia uma garra grande em forma de esporão idêntica à de um dinossauro, como a do famoso Velociraptor do filme Parque dos Dinossauros.
Acho que provavelmente era um ótimo predador e posso até imaginar que ele voasse sobre pequenos animais, caçando-os com essas grandes garras assassinas e agarrando talvez pequenos mamíferos, peixes, lagartos, qualquer animal pequeno que encontrasse. Provavelmente era um pequeno predador muito feroz. Rhaonavis era uma ave. Mas quem seriam seus ancestrais? A teoria de que as aves tenham se desenvolvido a partir dos dinossauros foi debatida com ardor por mais de um século. Se o Rhaonavis podia voar, poderia ser o elo perdido. Eu acho que se encaixa perfeitamente como o elo perdido. E do que mais precisaríamos? Temos essa ave com uma longa cauda e uma grande garra de raptor, como a do Velociraptor, e várias outras características que a colocam lado a lado com o Archaeopteryx. Me parece que seja um elo bastante forte entre os dinossauros e as aves. Um bando de dinossauros famintos não é uma ameaça para um predador que pode voar, mas até mesmo as aves se encolhiam à visão de um monstro mais sinistro que espreitava nas árvores. Hoje, Scott Sampson está na trilha de um assassino em série primitivo. Um dos fósseis mais comuns que encontramos no campo são esses dentes com serra. Encontramos centenas de dentes assim, mas ainda não encontramos o animal. Já seguimos várias trilhas até as montanhas e ainda não encontramos nada. Durante semanas, a equipe vasculhou a ilha procurando pelo animal desaparecido. E então encontraram mais um dente. Ao retirá-lo de um bloco de rocha, Scott avistou mais uma dúzia de dentes, todos alinhados em fila brilhando ao sol. Alguns minutos depois, ele descobriu a mandíbula. Essa é a melhor descoberta que poderíamos esperar nesse verão. Todos nós, ao chegarmos aqui, pensávamos que se pudéssemos encontrar uma coisa, apenas uma coisa, ela seria o crânio de um majungassauro. E aqui está ele, diante de mim. Não poderia ter acontecido coisa melhor. Em virtude de fragmentos de um dinossauro chamado majungassauro terem sido encontrados aqui antes, Scott achou que seria o mesmo animal. Mas esses dentes eram mais longos e mais afiados. A equipe havia encontrado um animal totalmente novo. Eles o denominaram de Majungatolus, o carnívoro de duas patas. Com 10 metros de comprimento, ele aterrorizava Madagascar há 70 milhões de anos. Mas sua característica mais intrigante era seu crânio. Diante de mim está o crânio que descobrimos em 1996. Nós o montamos e engessamos e ele se revela ser ainda mais surpreendente do que imaginávamos. É um dos crânios de dinossauro mais bem preservado e completo jamais encontrado. Um crânio é a parte mais reveladora da anatomia de um dinossauro. Ele contém 95% da informação sobre como ele vivia. O crânio é essencial. Quando interagimos com outra pessoa, olhamos em seu rosto. Quando um animal interage com outro animal, com frequência eles se encaram também. É um local onde podemos ver os crânios, adornos, chifres. Eles podem nos revelar muitos detalhes sobre o nível da espécie. O crânio do Majungatolus é singular, se não for bizarro. Sua superfície é enrugada e adornada com grandes elevações, uma delas no topo da cabeça, outra na parte posterior. Cativados por essa estranha criatura, os cientistas acham que o Majungatolus possa ter sido o dinossauro mais feio que tem existido. O que fazia esse animal para sobreviver? Bem, para responder essa pergunta, tudo o que precisamos fazer é examinar os dentes. Essa é a mandíbula inferior e ela possuía dentes afiados com essas pequenas serras. Esse animal é um primo distante do Tyrannosaurus Rex. E, sem dúvida, ele era carnívoro, se alimentava de carne. E o que ele comia? Provavelmente ele comia aqueles saurópodes de pescoço longo que corriam por Madagascar durante aquele período. Na verdade, não encontramos nenhuma prova de um animal maior do que esse em Madagascar durante o final do Cretáceo. E as chances de que esse animal fosse o chefão, o grande predador da época, nenhum outro podia vencê-lo. Como os animais que vivem aqui hoje em dia, os dinossauros que um dia habitaram essa ilha também ousavam ser diferentes. Madagascar permanece tão intrigante quanto a África, a terra de onde é originária.
A África é um continente muito exótico, é um continente obscuro. Da Tunísia, nas costas do Mediterrâneo, ao sul, no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, esse continente é vasto e diversificado. A África vem se tornando um mosaico de diferentes locais que vem esclarecendo a evolução dos dinossauros. No entanto, ainda há muito para ser explorado na África. Eu não sei de outro lugar que tenha apresentado, de forma tão rica e de forma tão ampla, os tesouros do passado. Para os dinossauros, a África era a última fronteira. Versão brasileira Herda Peixes.